Boa tarde a todos, meu nome é João Pedro Fusetti, faço parte do curso de Medicina Campus Maringá na Unicesumar e venho apresentar para vocês o seguinte trabalho: Enfrentamento de Pandemias, Abordagens da Promoção de Saúde. A orientadora é a doutora Miriam Ueda Yamaguchi. Bom, nós temos passado nesse último ano por uma situação de pandemia, estamos vivenciando a Covid-19. E uma coisa que ficou muito clara para todos nós durante esse período é que nós não estávamos preparados para enfrentar uma pandemia. Mesmo ao longo de toda a história da humanidade, já tivermos passado por outras pandemias. A mais recente aqui para nós é de 2009, quando nós tivemos um surto de H1N1 no Brasil e no mundo. O que fica claro para nós é que ainda faltam informações sobre como enfrentar uma pandemia, tendo em vista que tanto o Brasil como outros países e até mesmo as organizações internacionais não tinham um planejamento, um plano de estratégias pronto sobre como enfrentar uma pandemia, quais as melhores formas, estratégias de enfrentar uma situação onde um agente etiológico se espalha por todo o mundo em larga escala de maneira muito rápida. Foi pensando nisso que nós desenvolvemos o nosso estudo. Então, nós desenvolvemos um estudo cienciométrico de maneira a avaliar toda a literatura nacional e internacional, visando estudos relacionados a conhecimento, atitudes e práticas da população frente a pandemias, ou seja, como as pessoas enfrentam as situações de pandemia. Nós então coletamos dados entre os meses de março e dezembro de 2020, utilizando a base de dados PubMed, e fizemos as pesquisas segundo alguns descritores, como por exemplo Coping Pandemic Instrument, SARS e H1N1, e vários outros destes descritores. Dentro desses estudos encontrados, seguindo as recomendações do protocolo PRISMA, nós fomos armazenando esses estudos em uma planilha do Excel, deixando todos eles separados, colocando, e esses estudos precisavam seguir os seguintes critérios: texto completo disponível, presença de instrumento já aplicado, envolvendo conhecimentos, atitudes e práticas. Bom, dentro da nossa busca, nós encontramos 298 artigos, desses artigos nós selecionamos 46. Esses 46 artigos englobam estudos de praticamente 30 países. E aqui, já de cara na figura 1, nós vemos uma coisa muito interessante. Até o ano de 2009, haviam praticamente nulo os estudos sobre enfrentamento de pandemias, independente da etiologia. Você percebe que a partir do ano de 2009 ali, começam os estudos sobre enfrentamento de pandemias, justamente no período que nós passamos pela H1N1. Depois disso, tivemos ainda alguns estudos entre os anos de 2010 a 2014 e 2015 a 2018, mas você percebe um aumento exponencial entre 2019 e 2020, justamente pelo fato de nós entrarmos numa situação de pandemia pela Covid-19. Então, esse aumento, com certeza, devido a essa situação de pandemia que nós ainda estamos vivendo. Outra coisa interessante é que desses 30 países envolvidos, o maior número de publicações que nós encontramos foi da China. Dentro dos 46 artigos, 7 artigos são da China. Isso nós baseamos pelo fato de que o surto da Covid-19 surgiu em Wuhan, na China, então por isso esse número maior de publicações chinesas. Além disso, países como Nigéria, Bangladesh e Singapura vêm com 3 artigos cada um desses países, apresentando estudos sobre como enfrentar uma situação de pandemia. Nesse contexto dos países envolvidos, o Brasil apresenta 2 estudos sobre enfrentamento de pandemias. Outra coisa muito interessante da nossa pesquisa encontrada é que 63% de todos os agentes etiológicos encontrados nos artigos, esses 63% representam a Covid-19. Então, a maioria dos artigos estão voltados especificamente sobre a Covid-19. No restante, nós temos artigos falando sobre malária, Schistossoma mansoni,
a influenza H1N1 e até mesmo a síndrome respiratória aguda grave. O que nós chegamos à conclusão com tudo isso é que, mesmo com a crise recente em 2020, em 2009, perdão, do H1N1, e agora em 2020 nós passamos pela Covid-19, o mundo ainda não tem informações suficientes sobre como enfrentar uma pandemia. Ainda faltam estudos, ainda faltam informações que nos deem um arcabouço melhor para poder criar planos, estratégias que possam melhorar o enfrentamento de uma pandemia. Por isso, é muito importante que novos estudos sejam criados sobre conhecimentos, atitudes e práticas ao enfrentar pandemias, para que sejam proporcionadas novas informações, meios de enfrentar uma pandemia no futuro e assim poder evitar novas mortes, evitar um estrago maior no futuro e com isso salvar a população não só do Brasil, mas do mundo todo. Aqui estão as referências. E eu encerro a minha fala agradecendo imensamente ao I7 pela bolsa concedida por proporcionar o desenvolvimento desse estudo e a nossa orientadora, a doutora Miriam Ueda Yamaguchi, por toda a orientação e atenção especial durante o desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigado.